Para surfarmos uma grande tendência no mercado financeiro, precisamos de alguns pilares, como por exemplo, o tempo gráfico correto e também os padrões corretos, como sempre ensino aqui para você. Os melhores tempos gráficos para você surfar realmente uma grande tendência, e não para pegar aquele lucro miserável de 10, 20, 30 reais ou 100 reais aí que ficam ensinando para você, e pegar uma grande tendência mesmo e ganhar dinheiro com essa forte tendência, multiplicar seu capital utilizando o mercado também alavancado para fazer mais dinheiro, você vai precisar aumentar o tempo gráfico, como por exemplo, utilizar tempos gráficos acima de 1 hora, tempos gráficos acima de 4 horas, que são particularmente os meus preferidos, que me fazem surfar realmente uma grande tendência. Pego tendência aí de 7 dias, consigo multiplicar meu capital até 50 vezes mais do valor investido com risco mínimo. Por que com risco mínimo? Porque quando você tem um tempo gráfico maior para ser operado, você enxerga uma tendência com muito mais facilidade. E quando você enxerga uma tendência com muito mais facilidade, você torna aí o trade simples. E, na verdade, o trade é simples. É a gente que acaba complicando. É a gente com o nervosismo e também com a ganância acaba complicando aí uma operação que poderia ser simples. Como, por exemplo, você identificar um padrão que sempre se repete na reversão de tendência, que é o fundo duplo. Que é esse padrão aqui. Quando o preço cai, forma um fundo, depois forma um outro fundo e aqui forma resistência. Isso aqui indica uma reversão de tendência para tendência de alta, né? Ou seja, quando o preço estiver caindo, como aqui está, ele vai formar também em algum momento esse fundo duplo aqui, ou se não, o que geralmente chamamos de pivô de reversão de tendência, que é exatamente isso aqui, ó. Tá pequenininho aqui para você, mas isso aqui é um pivô de reversão de tendência. Vou desenhar ele aqui agora para ficar ainda mais claro para você. Por que eu estou falando isso aqui? Você vai precisar identificar essa reversão de tendência para surfar uma grande tendência, e com esse indicador que eu vou mostrar aqui agora para você. Esse indicador é gratuito e você deve utilizar ele o quanto antes. Isso daqui é um pivô também para tendência de alta, tá? Ó, fazer esse movimento aqui. É o fundo duplo? É o fundo duplo, tá? Não é o fundo aí que forma um suporte aqui, mas ele forma um suporte mais alto que o suporte anterior. Então, é sim um fundo duplo. Não é com aquela precisão como num desenho, mas é um fundo duplo, mais conhecido aí como pivô para tendência de alta. Quando você identifica um padrão como esse de reversão de tendência, você vai saber quando que vai ter uma nova forte tendência. É para você entrar assim que aparece esse pivô aqui? Não. Você espera um movimento maior. Que movimento maior é esse aqui? Esse movimento aqui, ó, impulsão, retração e impulsão, é muito maior do que esse movimento aqui, concorda? Então é um movimento muito mais assertivo para ser operado. Inclusive, esse par de moedas aqui, estamos aqui esperando dar um ponto de entrada. Quem é meu aluno aí da fórmula do swing trade, quem é membro da sua assinatura aí, sabe quando entrar na operação utilizando aí esse tipo de padrão. Então você deve esperar um movimento certo para operar. Não é com um pequeno movimento que você vai entrar, você vai entrar com um grande movimento, ou seja, um grande padrão. Não adianta querer adivinhar que um candle aqui está fazendo, o que o outro candle está fazendo aqui, o que o outro candle está fazendo aqui. O que realmente dá dinheiro no mercado financeiro é o padrão de continuidade de tendência, que é o nosso pullback, sempre utilizamos aqui para identificar a entrada, e também o padrão de reversão de tendência, que é o nosso pivô para a tendência de alta, tá? Ou, inclusive, também um morro duplo. Bom, isso aqui foi uma aula mais rapidinha sobre esses padrões aqui, tem aula completa sobre reversão de tendência aqui no canal, você pode dar uma olhadinha para aumentar aí o seu conhecimento, que é o que eu sempre trago aqui para você. Eu quero que você faça dinheiro no mercado financeiro sem ficar penando aí como eu penei no início.